Como eu disse, é uma alegria recebermos novamente o nosso irmão Márcio, né? Márcio Correia, professor aposentado da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Espírita desde os 15 anos de idade, trabalhador do núcleo kardecista Paz, Amor e Fraternidade da cidade de São Carlos, onde ele reside. E por isso que agradecemos muito de se deslocar da cidade de lá para vir aqui para nos ensinar. E além de tudo isso, é um expositor da doutrina espírita de primeira linha, não é? Faz palestra por todos os lugares, não é só aqui, todos os lugares, Araraquara, São Carlos e região. E sempre palestras ótimas, né? Todo mundo gosta, porque ele é muito didático, e então aprendemos muito com ele, como eu já falei. Nós vamos então envolvê-lo na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem e possamos assim aproveitar a lição que carinhosamente ele preparou para nós nesta tarde. Márcio, que Jesus te abençoe. Uma vez, é sempre uma alegria renovada estar nesse ambiente com os amigos encarnados, pelo carinho que temos sempre recebido aqui. Então, é muito bom estar novamente nesta casa. Nós hoje gostaríamos de falar um pouquinho sobre um tema que, na verdade, é um tema inesgotável. É um trecho relativamente curto do Evangelho, que é o início do talvez mais importante sermão que Jesus nos deixou. Os ensinamentos trazidos por Jesus, eles são inesgotáveis, porque nós ainda estamos, na média, muito aquém da percepção da profundidade e da capacidade de aplicação que os seus ensinamentos possuem. À medida em que nós renovamos encarnações, e que nos aproximamos um pouco mais das palavras do Evangelho, nós vamos tendo uma compreensão, uma penetração maior nestes ensinamentos. E vamos descobrindo coisas que nós não sabíamos, ou mesmo que intelectualmente soubéssemos, ainda não conseguíamos sentir em profundidade em nossos corações. Então, às vezes, uma frase de Jesus reverbera em nossas mentes, encarnações sucessivas, até que em algum instante dá um clique e nós passamos a sentir o que é que o Mestre nos trazia. As palavras dele são palavras eternas. São palavras eternas porque traduzem a vontade do Pai. E por traduzirem a vontade do Pai, são verdades que não se corroem e que não perdem a validade, pelo contrário. Então é sempre interessante nós visitarmos essas lições. E por serem lições que hoje nós vamos pegar do Sermão da Montanha, quando nós falamos que o Sermão da Montanha possivelmente é o sermão mais importante que Jesus tem nos trazido, evidentemente que isso não pode estar amparado na minha ignorância espiritual, mas está amparado na sabedoria de Kardec, e na sabedoria de todo aquele grupo de espíritos preparados, destacados por Jesus para orientar Kardec em todo esse trabalho. Se nós olharmos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela obra segundo o plano espiritual que mostra ao que verdadeiramente a doutrina espírita veio, é o terceiro grande livro de Kardec, neste livro nós vamos ver um conjunto de espíritos trabalhando, sustentando o pensamento de Kardec, as emoções de Kardec, para que ele pudesse então se debruçar nos pontos mais importantes do Evangelho. E se nós olharmos dos capítulos que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente a metade relaciona-se ao Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha começa exatamente com as bem-aventuranças. E é sobre as bem-aventuranças que nós gostaríamos de falar hoje. É um trecho curto, são poucos versículos do iniciozinho do sermão, mas é de uma riqueza
inesgotável. Quando nós começamos a olhar, a revisitar essas palavras que conhecemos há tanto tempo, nós começamos também a buscar informações na internet e vimos o seguinte: a quantidade de informações é muito grande. Mesmo se nós nos concentrarmos tão somente nas palestras espíritas que estão disponíveis na internet hoje sobre esse tema, é um número enorme, né? E tem que ser mesmo, porque, como disse, o tema é inesgotável e porque ele é muito necessário nas nossas existências. Aquilo que nós vamos falar hoje está baseado em algumas fontes. A primeira delas é o livro O Sermão do Monte, do Dr. Severino Celestino da Silva, da editora Ideia. Ele é um profundo conhecedor dos evangelhos, e ele não só conhece os evangelhos, como conhece os evangelhos no seu original. Ele conhece hebraico, conhece grego e tem pesquisado profundamente tudo isso. Então nós vamos nos basear um pouco nas informações que ele traz. Ele tem um livro específico, né, sobre o Sermão da Montanha, que nós vamos daqui a pouquinho falar um pouco sobre ele. Vamos nos basear também no livro O Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, um livro antigo, já editado pela FEB, um livro maravilhoso, porque é um livro onde Rodolfo Caligares, com toda a propriedade que ele possui, da sua fala, da sua redação, ele vai passando por todos os trechos do sermão e nos ajudando na compreensão daquilo que foi esse discurso maravilhoso que Jesus nos trouxe, que na realidade constitui um resumo de todo o cristianismo. Baseamos-nos também do Novo Testamento, traduzido pelo Dr. Haroldo Dutra Dias, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, essa obra monumental deixada aí para nós pelo Haroldo, né, de buscar lá nos textos gregos, daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso, quais são esses textos, nos textos gregos, aquilo que nós passamos a conhecer das palavras de Jesus. Estamos falando lá dos primeiros séculos da nossa era, da era cristã. E vamos nos basear também numa palestra do orador espírita, aliás, um excelente orador espírita, Simão Pedro, tá? Se não me falha a memória, ele é da região ali do Triângulo Mineiro, ou seja, daquele grupo lá de Uberaba, né? Envolvido muito com as coisas de Emmanuel, como o Haroldo, como o Arthur Valadares, que tem vindo aqui, que é um grupo muito ligado a esse trabalho desenvolvido lá, principalmente em Minas Gerais, né? Naquela aura criada, primeiro por Eurípides e depois com um trabalho maravilhoso do Chico Xavier. Então, o Simão Pedro tem algumas palestras sobre o Sermão da Montanha, mas tem uma específica sobre as bem-aventuranças, onde ele coloca uma ideia sensacional, que ao final nós gostaríamos de reproduzir aqui, porque nos parece muito interessante a gente organizar. E nós vamos então utilizar essa ideia como um fecho daquilo que nós falarmos. Primeiro vamos dar assim uma varrida geral nas bem-aventuranças, vamos pensar um pouco sobre essas ideias e depois vamos tentar fazer uma síntese com base nas reflexões muito inspiradas que o Simão Pedro tem a esse respeito. Tá? Quem quiser dar uma olhadinha, várias das palestras dele estão disponíveis no YouTube. São muito boas. Então vamos lá. Onde estão as bem-aventuranças? Bem no início do Sermão da Montanha. Onde que nós vamos encontrar o Sermão da Montanha? Mais desenvolvido e com grandes detalhes em Mateus. Palavras de Jesus relativas ao sermão vão aparecer também entre os outros evangelistas, mas é em Mateus onde ele está muito desenvolvido. Nós vamos encontrar isso nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Aliás, por ser, ao nosso pobre julgamento, um resumo de todo o cristianismo, se alguém chegasse para mim e perguntasse assim, olha, eu estou com vontade de ter uma noção do cristianismo, não sei nada, mas eu tenho pouco tempo, o que você falaria para eu ler? Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Né? Porque é exatamente o Sermão da Montanha. Então é onde Jesus apresenta o aspecto fundamental da sua doutrina naquilo que se refere às noções morais. E se nós olharmos bem, Kardec coloca no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele divide
os evangelhos, né? Toda a mensagem grafada pelos evangelistas em 5 partes, e ele disse que ia se preocupar apenas com a 5ª parte, que era o ensinamento moral de Jesus, porque esse era incontestável, esse não serviu para produzir dogmas, esse não gera contradições, nada disso. É algo que todos podem admitir, independente de que religião possui, ou mesmo que não seja alguém religioso, pelo caráter ético, pelas colocações lúcidas, amorosas, tão profundas de Jesus, né? Então, exatamente o Sermão da Montanha faz um resumo desse aspecto das necessidades morais que nós, seres humanos, temos, e temos não apenas neste planeta e neste momento que vivemos, mas ao longo de todos os tempos neste planeta, ou por onde estivermos em qualquer planeta, em qualquer local do universo. Então são necessidades básicas, ensinos fundamentais que nós precisamos absorver. Mas do sermão como um todo, que é amplo, né, muito profundo, muito abrangente, nós vamos pegar só o iniciozinho, que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão, na verdade, no capítulo 5 e vão dos versículos 1 a 12, tão somente. Então hoje nós vamos passar por esses 12 versículos. É um texto curto, mas de uma riqueza enorme. Então vamos lá, primeiro ver as observações do professor Severino da Silva. O professor Severino foi buscar, ele é profundo conhecedor, ele inclusive esteve em Israel, foi passar naqueles lugares por onde Jesus esteve, ele busca as informações, nos livros dele, ele tem mais do que um livro, não é só sobre o Sermão da Montanha, né? Ele tem mais estudos que ele tem feito aí sobre os evangelhos, sobre as chamadas Santas Escrituras, e ele tem buscado lá os originais no hebreu, né? Para saber o seguinte, como que isto foi grafado originalmente e depois chegou até nós, né? Veja que nós estamos recebendo uma informação depois de muitas traduções serem feitas. Nós lemos em português, essa leitura que fazemos em português vem principalmente do latim, que era a língua oficial da religião oficial que se estabeleceu no mundo por tanto tempo, né? Ainda está aí, e aquilo que veio do latim veio antes do grego, e o grego em si já era uma tradução do hebraico. Então nós estamos falando de uma série de transformações. Então eu tenho assim um respeito profundo por esses pesquisadores que vão buscar lá nas palavras primitivas os seus significados, tarefa que não é nada simples, porque não basta você olhar o idioma, vocês têm que olhar na maneira como ele era aquele tempo, e buscar todo o condicionamento cultural que existia naquele momento. Então, falar das palavras de Jesus, mesmo que nós as encontremos no original, no hebraico, no aramaico, nós temos que trazer estas palavras não para o momento que nós vivemos hoje, nós temos que nos lançar àquele momento, nos colocarmos naquela condição da cultura daquele tempo, para que nós possamos então começar a compreender um pouco todas essas coisas, né? Ele diz o seguinte, que a expressão bem-aventurados, porque qual que é a estrutura das bem-aventuranças? Bem-aventurados aqueles que estão numa determinada condição, porque eles obterão isto, ou terão um certo galardão e tal. As bem-aventuranças são sempre assim, um estado e uma consequência que este estado produz no ser humano, né? Isso é o que nós vamos encontrar na estrutura das 7 bem-aventuranças e nos seus 2 complementos que nós vamos ver daqui a pouco. Ele diz que, na verdade, em hebraico, nos textos originais, a palavra que aparece é ashrei, não sei se é assim que pronuncia, tá certo? Bom, e esta palavra, segundo ele, significa avante, em marcha. Então ele faz 2 interpretações, pelo menos. Uma delas é que o avante significa Jesus dando uma força.
entusiasmando aquelas populações que o escutavam, bem como todos nós que o temos escutado na leitura do seu evangelho, né? Porque vai falar daqueles que sofrem, daqueles que são humilhados, daqueles que são perseguidos, etc. Então é Jesus nos dando um apoio, nos entusiasmando, dizendo que tudo isso tem um sentido que vai produzir algo de bom nas nossas vidas, desde que nós saibamos passar por toda essa experiência. Então, neste sentido, essa interpretação dele me parece bastante interessante, né? Ou seja, é Jesus nos lançando à frente. Mas, além disso, existe uma outra interpretação que ele diz que Ashirei também significa em marcha. Então, ele interpreta que, quando Jesus está falando Ashirei, ou bem-aventurados, na verdade ele está dizendo, aqueles que estão em marcha como? Na marcha do progresso. Aqueles que estão evoluindo, aqueles que estão passando por essas experiências, que são as experiências de construção do progresso, responsabilidade que é atribuída a nós mesmos, como a nossa irmã Léa nos lembrou muito bem hoje, no início, na sua apresentação, né? Então, este sentido é um sentido muito importante também nos parece. Vamos supor o seguinte, mas talvez essa não seja a melhor interpretação. Não tem problema, porque as duas ideias nos trazem informações significativas, né? De que estamos em marcha, e mais, que Jesus nos apoia, nos entusiasma, nos encoraja, melhor dizendo, na passagem por todo esse processo, né? Então, significaria a marcha que nos leva a Deus. Essa marcha que começa numa sequência das bem-aventuranças, sequência essa, inclusive, que nós vamos encontrar na visão do Simão Pedro, uma certa gradação, né? Isso é o que nós vamos observar no aprofundamento e o desenvolvimento de todos nós na compreensão e na construção do nosso processo evolutivo. Na tradução da Septuaginta, o que é isso? Em determinado instante, Ptolomeu, que era quem mandava, chegou, era o mandatário da época, chegou e disse, nós precisamos de uma tradução grega, faça-se. Então os textos hebraicos foram traduzidos para o grego, né? Para um grego ainda primitivo daquele tempo, nós estamos falando do século III antes de Cristo. Então, o texto foi traduzido e a expressão Ashirei foi traduzida como Makarioi. Me desculpe aí se alguém souber grego e eu estiver falando alguma bobagem, tá certo? Em termos de pronúncia, eu não sei nada de grego. Então, Makarioi. Makarioi significa bem-aventurado. Aí sim. Então, nós entendemos o seguinte, por que que no texto hebraico estava escrito avante, em marcha, e a nós chegou a condição de bem-aventurados? Porque os textos latinos nasceram do grego. Na hora em que a Igreja Católica determinou a tradução para o latim, isto foi feito exatamente a partir da Septuaginta, ou seja, dos textos gregos originais. Então, para nós chegou, não está dizendo que esteja errado, é uma possível tradução das palavras originais, né? Mas para nós chegou bem-aventurado, ou seja, feliz, você está bem, está em processo, numa condição adequada, aquele que se encontra nesta ou naquela situação, que são as bem-aventuranças que serão descritas. E aí surge o seguinte, né? Alguém poderia pensar, puxa, mas será como é que ele vai continuar? Ele vai continuar com avante ou vai continuar com bem-aventurado? Então, como nós utilizamos os textos do Evangelho, traduzidos pelo Dr. Haroldo Dutra Dias, o Haroldo Dutra, ele utiliza o bem-aventurado. Por quê? Porque ele se baseia no texto grego. Tá certo? Então, daqui para frente, fica esta ideia colocada de que significa mais do que isso, ou seja, existe uma riqueza muito grande no significado do bem-aventurado, mas nós, daqui em diante, até o final, nós vamos usar a expressão bem-aventurado.
bem-aventurado. Daí o texto das bem-aventuranças. Mas também significa em marcha, avante, o encorajamento de Jesus a todos nós que somos seus pupilos na marcha ascensional. Tá certo? Dadas essas explicações, vamos então diretamente aos versículos onde Jesus nos fala das bem-aventuranças. O sermão começa de uma forma muito interessante. Diz o seguinte: Jesus, vendo as turbas, então um monte de gente se reunia em torno do Cristo para ouvi-lo, né? Para receber todas essas informações. Jesus, vendo as turbas, subiu ao monte. Após sentar-se, aproximaram-se os seus discípulos. Veja, aqui já tem alguns significados muito importantes. Primeiro, Jesus sempre viu as turbas. Jesus sempre nos enxergou. Nós somos mais de 30 bilhões de espíritos sob a sua responsabilidade, entre encarnados e desencarnados. Em nenhum instante ele se distraiu. Jesus está sempre, constantemente nos enxergando, enxergando as nossas necessidades e provendo condições para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, com o nosso próprio esforço, mas com um empurrão enorme que Ele nos dá. Então, Jesus sempre vê as multidões, as turbas. Uma outra interpretação também interessante é o seguinte: subiu ao monte. É claro que este é um dado, nós poderíamos dizer o seguinte: é puramente topográfico, né? Porque Jesus chegou e se colocou numa posição mais alta. Mas isso tem pelo menos outros dois significados. Um significado óbvio, mas importantíssimo, que é o fato de que ele se colocou numa posição de destaque, não para que ele pudesse ser admirado, porque isso não, ele colocou que o mais importante é ser humilde. Aliás, é a primeira bem-aventurança, né? Mas para que ele pudesse ser visto, para facilitar a nossa compreensão. Ele não apenas nos vê, mas ele também se coloca visível a todos nós. Este é um dado importantíssimo, porque ele se coloca, ele se apresenta, e ele se apresenta não apenas na sua fala maravilhosa, ele se apresenta em todo o seu exemplo e em todo o sacrifício. Ele não precisava passar por mais sacrifício nenhum. Espírito totalmente evoluído, não tinha mais nada para expiar, mas ele se sacrificou em função das nossas necessidades expiatórias. Aí está a grandeza que nós não conseguimos nem dimensionar, como nos fala Emmanuel, né? Está longe de nós poder compreender a grandeza, a estatura espiritual de um Cristo, né? Mas ele se coloca, ele sobe ao monte, ele sobe para ser visto, mas subir também significa a escala ascensional. Então subir também significa progresso. Então ele que atingiu o progresso maior a que o ser humano pode aspirar, ele sobe e mostra a todos nós que nós também podemos subir. Daí, avante, bem-aventurados, todos podem chegar até onde eu cheguei. E a outra passagem é o seguinte: isto aqui é uma característica dos grandes mestres orientais. Eles se sentam. Sentam onde? Numa pedra, no chão, não importa. Eles se sentam, se colocam tranquilos para então estabelecer a conversa com seus pupilos, com aqueles que estão ali para receber as informações do mestre. Essa é uma característica dos mestres orientais. Mas veja, e abrindo a boca os ensinava dizendo. É interessante, né? Porque a gente fica pensando, será por que Mateus falou abrindo a boca? Claro, para falar a pessoa tem que abrir a boca. Mas é para reafirmar, ele abre a boca. Mas mais do que isso nós sabemos, ele abre o coração. Ele não abre só a boca. Porque tudo aquilo que ele fala da substância que existe no seu coração. E o seu coração é aquele que já alcançou a integração com o Pai, ao ponto dele dizer, eu e o Pai somos um. Né? Então é este coração, em estado de ascensão
profunda que se apresenta. Ele então abre a boca e ele ensina, mas ensina falando o quê? Então é o mestre se colocando à disposição de todos aqueles que queiram aprender, né? O professor Severino nos disse, inclusive ele foi lá, que este monte provavelmente é um monte perto de Tábega, na região de Cafarnaum, por onde Jesus andou bastante, né? Já falamos, assentar-se para ensinar é um hábito dos mestres orientais. E também já falamos sobre o significado de subir, não apenas para facilitar a visão, mas também para significar o estado de ascensão, né? De melhoria espiritual. Vamos ao terceiro versículo, aí começa a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa pobre em espírito? Precisamos tomar muito cuidado com esta expressão. Até porque, se nós olharmos bem algumas expressões típicas do Evangelho, às vezes no nosso dia a dia, ganham uma conotação completamente fora do ensinamento de Jesus. Não foi uma, não foram duas vezes que nós já vimos alguém chegar e tentar ofender uma pessoa e dizer: você é um pobre de espírito. Já escutaram isso, não já? Então veja, mas na verdade, pobreza de espírito ou pobreza em espírito é uma qualidade, porque significa humildade, né? Então a pobreza em espírito significa que eu estou desvestido do orgulho, da vaidade, eu tenho a simplicidade, eu conheço as minhas limitações, eu sei ainda o quanto que eu ignoro as coisas. Vamos pensar, por exemplo, na grandeza de um Sócrates, um eminente filósofo que influenciou todo mundo até hoje, né? Ele estava aqui há 500 anos antes de Jesus. O pensamento desse grande filósofo é de alguém que chega e fala: olha, a única coisa que eu realmente sei é que eu ainda não sei nada. Então, é a condição daquele que é pobre em espírito, mas nós poderíamos chamar Sócrates de um pobre de espírito com esta visão dura, com essa visão preconceituosa que às vezes foi ofensiva? Claro que não. Ele foi um dos maiores filósofos de todo o tempo, de todos os tempos, né? Então, pobreza em espírito significa humildade. Deles é o reino dos céus. Já tivemos a oportunidade de uma vez aqui vir só para falar sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus, né? É esse estado em que nós então um dia adentraremos, ou estamos caminhando para isso, na construção do quê? Na construção de uma intimidade com o Pai Celestial, né? Então o reino de Deus é um estado de equilíbrio, de tranquilidade espiritual, de maturidade espiritual. E nós vamos nos lembrar daquela vez em que Jesus recebe as crianças. As pessoas traziam as mães, levavam as crianças para que Jesus colocasse, impusesse as mãos e desse o passe nelas. Certa vez, trazendo crianças, os discípulos ali meio que protegendo o mestre, ele falou: não, deixa as crianças virem, porque o reino dos céus é daqueles que se fazem como crianças. Ou seja, daqueles que são simples, pobres em espírito, daqueles que acreditam que outros sabem mais do que eles, os seus pais, os seus mestres, e nesta crença eles depositam confiança. Tem uma figura que eu nunca consigo deixar de apresentar na minha cabeça, quando eu falo numa confiança da criança, quando eu penso, por exemplo, você na piscina, uma criança do lado, a criança não sabe nadar, mas você fala: vem, ela pula. Ela não sabe nadar, mas ela pula por quê? Porque ela confia, porque você vai ampará-la, porque você é o responsável por essa. Então, esta tem que ser a nossa posição na pobreza de espírito como criança. Eu olho e falo: puxa, eu tenho mestres, tenho pessoas que sabem muito mais do que eu tenho o Cristo que é o mestre dos mestres, é com Ele que eu tenho que aprender. Então eu tenho que fazer a verdadeira entrega, mas a entrega com confiança,
como uma criança que pula na piscina nos braços do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Eu que tenho 5 netos, hoje sei bem o que é isso, né? É necessário ser humilde para identificar as necessidades de aprimoramento. Portanto, é proposital a escolha da humildade como a primeira bem-aventurança. Não é por acaso. Aliás, Jesus não fez nada por acaso. Espíritos superiores não fazem nada por acaso. Espíritos superiores aproveitam todas as situações para transferir informações e ensinamentos importantes. Jesus fala-nos da pobreza em espírito, da necessidade da humildade, porque a humildade é condição essencial para que nós possamos avançar e para que possamos atingir as demais bem-aventuranças no processo do nosso crescimento espiritual. É proposital, como tudo aquilo que o Mestre fez. Quarto, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Nós não gostamos de sofrer, ninguém gosta, claro. Só que o sofrimento é um tremendo professor, nós sabemos disso. Nós também sabemos, com a mensagem de Paulo, que Kardec coloca lá ao fim do Livro dos Espíritos, que o sofrimento tem um sentido, que é um sentido de reharmonização. Nós sofremos para percebermos que alguma coisa vai mal na nossa rota e nós precisamos corrigir o rumo. O sofrimento nunca será uma vingança da vida, uma vingança de Deus, porque um ser amoroso, aquele ser que é todo amor e é todo misericórdia, ele só pode nos envolver com carinho, com amor e com misericórdia. Portanto, se sofremos é porque fazemos escolhas indevidas e o sofrimento, como professor, vem corrigir. Olha, você está na trajetória errada. Vai e reconstrói e entra na verdadeira órbita, que, como Paulo fala nessa mensagem, é o nosso objetivo, orbitar em torno da unidade divina. Este é o objetivo de todo ser humano, né? Então, bem-aventurado aflito, mas como assim? Mas como eu posso imaginar que na aflição eu sou bem-aventurado? Aflito significa também os enlutados, ou seja, aqueles que sofreram grandes perdas. Nós sabemos do que é o luto, né? Quando passamos nós mesmos pela separação temporária, que sabemos, mas muito dolorida, de um ser muito próximo, muito querido, nós nos sentimos enlutados, nós sentimos aquela perda, nós ainda somos assim. Chegará um momento em que, por exemplo, um desencarne, nós, no mundo mais adiantado, analisaremos com tanta tranquilidade, ficaremos até felizes com a passagem daqueles que já se libertaram das imposições reencarnatórias, né? Mas ainda não somos assim. E nesse sentido, eu gostaria de relatar um fato que eu me lembro, há muitos anos assisti uma palestra do Divaldo, do eminente tribuno, né? Onde o Divaldo conta um caso muito interessante. Porque muitas pessoas acham que nós espíritas, porque sabemos da imortalidade, nós não acreditamos, nós sabemos, é diferente, né? Por sabermos da imortalidade, somos insensíveis em relação aos desencarnes das pessoas, em absoluto. Divaldo conta que ele tinha um amigo que era materialista. E o Divaldo sempre conversava com ele sobre a imortalidade, sobre o plano espiritual, etc. E ele, nada. Esse amigo, um filho sofreu um acidente e desencarnou. Divaldo foi visitá-lo. Divaldo chegou, bateu na casa dele, o amigo abriu, ele falou para o Divaldo: já sei, Divaldo, você vem com aquelas histórias de que não existe morte, que não tem nada, que a vida continua, que não é para me preocupar, não sei o quê. O Divaldo falou: não, meu irmão, eu vim aqui para chorar junto com você a sua perda, para dividir com você o seu sofrimento. Essa é a nossa posição de espíritas. Nós sabemos que o ser continua vivo, nós sabemos que vamos reencontrá-lo, mas sabemos que principalmente aqueles que não aceitam, não acreditam em imortalidade, sofrem e muito. E mais,
Todos nós, de alguma forma, sofremos. Ainda não somos um Cristo, né? Ainda não temos esta condição, então ainda sofremos as perdas, apesar de sabermos que as perdas são necessárias. Então, Divaldo deu um enorme exemplo. Ele veio para dividir, para chorar junto com o amigo dele, para trazer o conforto, para dividir aquele sofrimento. Ele veio para mostrar um ombro amigo naquele momento que ele sabia tão difícil para o amigo, né? Este é um ponto importante. Então veja, aquele que sofre, mas aquele que sofre está em marcha por quê? Porque nós precisamos do sofrimento para fazermos a correção. E porque o sofrimento é um ponto importante também, como no processo de expiação. Qual é o estágio que nós vivemos no nosso planeta? Ainda é um estágio de provas e de expiações. Então o que nós vamos encontrar no planeta? Tudo só tranquilo, só alegrias, grandes realizações, motivos de grande sucesso? Não. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, nós vamos encontrar expiações e provas. Nas provas, nós vamos resgatar desequilíbrios nossos do passado. Nós vamos fazer a purgação, nós vamos expurgar esse desequilíbrio, esta sujeira, entre aspas, que ainda existe dentro de nós. E na prova, nós seremos testados nos conhecimentos que já adquirimos, né? Então, precisamos da aflição? Precisamos. Agora, e se eu não consigo compreender, por exemplo, a lei de causa e efeito? Aí eu fico um pouco mais perturbado, porque não basta sofrer. Sofrer por sofrer, que história é essa? Por que uns sofrem muito, outros sofrem pouco? Bom, mas a partir do instante que eu começo a entender que existe uma lei de causa e efeito, que eu sou livre para provocar a causa, mas o efeito inexoravelmente virá, aí sim eu começo a entender a justiça. Eu começo a perceber que é um processo realmente para me trazer de novo a harmonia. E percebo também que a dor, ela está igualmente espalhada. A dor bate na casa do pobre, bate na casa do rico. Bate na casa do poderoso e também bate na casa daquele que está numa posição subalterna. Ah, mas alguns passam a vida inteira só no sorriso, muitas vezes aparente. Mas mesmo que fosse assim, nessa existência, mas essa é uma de inúmeras que nós passamos. Quanto ele já sofreu, ou quanto vai sofrer, não sabemos. Isto é função da necessidade, da oportunidade, dos acordos feitos nas injunções relativas àquela encarnação. Ah, mas como é que eu posso ter uma noção sobre isso? Estudando. E ao estudar, ao vermos como essa lei funciona, ao olharmos, por exemplo, nos romances históricos de Emmanuel, nos romances de André Luiz e tantos outros que tem aí, da Wanda, Canute, por exemplo, nós vamos percebendo a interligação entre as coisas. E ao percebermos essa interligação, nós compreendemos perfeitamente que a vida não nos pune, a vida nos corrige. E se nós não corrigirmos pela compreensão, a dor vai nos corrigir, porque a dor é um elemento de recomposição do equilíbrio, né? Então, a lei de causa e efeito nos propicia uma coisa maravilhosa, que é o entendimento da justiça divina e como ela se opera. Porque nós sabemos o seguinte, aquilo que estamos passando agora tem algumas causas que são atuais, são da presente encarnação mesmo. Agora, tem outras que nós não conseguimos identificar, vêm de situações anteriores. Alguém poderia dizer, ah, mas vocês espíritas são muito cômodos nesse raciocínio, né? Aquilo que não consegue entender diz que veio de uma vida anterior, você não lembra de nada. Graças a Deus que nós não lembramos. Nós pegamos o capítulo onde Kardec fala, bem-aventurados aflitos, é o título de um dos capítulos do Evangelho, aliás, é o mais longo de todos. Kardec, sabedor do nosso incômodo em relação à dor e à aflição, ele, intuído, faz o mais longo capítulo. Lá existe toda uma explicação por que nós esquecemos o passado. Vamos lembrar, só uma delas. Vamos supor que nós temos uma pessoa muito querida, muito próxima do nosso coração, um irmão muito querido com quem nós temos grande afinidade, e que se de repente nós nos lembrássemos que ele foi o algoz nosso numa vida anterior.
será que nós conseguiríamos continuar como amigos, levando aquela intimidade, aquela proximidade toda? Alguns talvez, a grande maioria de nós não. Então, essa é uma das inúmeras razões do esquecimento. Não tem situações da nossa vida, coisas que a gente faz, a gente fala, nossa, foi mal. Ai, se eu pudesse esquecer isso que eu fiz, não seria uma coisa maravilhosa? É isso que Deus nos faz, Ele limpa. Nós escrevemos lá na história da nossa vida, nós vamos rabiscando as folhas, rasgamos a folha, tentar apagar, rasga a folha, e fala, nossa, eu preciso de uma folha novinha, limpinha, para eu começar a escrever de novo. É isso que Deus faz. Ele entrega uma folha novinha, limpinha, e fala, vê se você escreve certo agora. Esquecido dos erros do passado, dos borrões e dos rasgos no papel. E aí nós voltamos também, pensando um pouco na lei de causa e efeito, pensamos na questão de Adão e Eva e a questão do pecado original, essa ideia que ainda está presente em algumas concepções religiosas, né? Muitos de nós passamos por outras confissões religiosas, provavelmente aprendemos dessa forma, que sofremos porque sofremos as consequências dos erros de Adão e Eva. O que tem a ver com Adão e Eva? Eles erraram, comeram a maçã que não devia lá no paraíso, foram expulsos, e eu vou sofrer essas consequências? Isso é absurdo. Se pensarmos dessa forma, olhando só a alegoria, sim. Se nós avançarmos no conceito que permitido pela doutrina espírita, aí não. Adão e Eva vivendo num paraíso. Vamos pensar no mundo de onde muitos foram degradados e lançados na terra. Foram lançados na Terra por quê? Porque não acompanharam a mudança que o planeta estava sofrendo. Ele estava vivendo exatamente aquilo que nós vivemos agora, deixando o tempo das provas e expiações para entrar no tempo da regeneração. Aqueles que não acompanharam foram retirados desse ambiente porque traziam consigo máculas espirituais. Aquilo que, entre aspas, nós poderíamos chamar de pecados. Então, trouxemos, se é que viemos de lá, ou os que vieram, trouxeram pecados originais, erros para corrigir. E Jesus aceitou todos, com muito amor. Foram grupamentos enormes, né? Muitos e muitos espíritos vieram de lá, né? E foram absorvidos amorosamente por Jesus para que pudessem construir sua marcha ascensional. Muitos já voltaram, a grande maioria já voltou. Outros, infelizmente, talvez nem acompanhem a evolução no planeta e sejam degradados da Terra. Imagina, isso aqui que é a Terra, que a gente reclama tanto, nossa, está muito difícil, puxa, mas está duro aguentar, hein? Cada coisa que a gente vê no noticiário, não sei o que e tal. A gente sai daqui e vai para um mundo desse, morar nas cavernas, ter que matar bicho com a mão para se alimentar, não tem fogo ainda, tem que descobrir o fogo, começar a lapidar pedra para fazer instrumento, etc., não tem internet, não tem smartphone, não tem cabeleireiro, né? Nada disso. Nós vamos falar, nossa, eu estava no céu, eu perdi o céu. A gente vai vir com essa noção. Aí é um outro mito que não é o do pecado original, mas aí já é o mito do paraíso que foi perdido, que ficou para trás, né? Mas isso é assunto para uma outra conversa, não é hoje. Vamos em frente. A próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, aqueles que já aceitaram a paz como um objetivo de vida, esses estão no processo de herdar a terra. E aí nós pensamos, mas como assim que a mansidão traz a terra? Nós olhamos para a terra na atualidade, a terra tem sido assambarcada por quem? Pelos violentos, por aqueles que passam por cima dos outros, por aqueles que se fazem fortes e não respeitam o fraco. Isso que normalmente nós percebemos aí, né, de uma maneira geral, nas empresas, nos gabinetes e etc. Né? Os primeiros lugares, as riquezas, o poder são assambarcados por esses que são os mais violentos. Então, que história é essa? Então, mas Jesus mentiria para nós? Não. Quando que esta herança virá? Veja, nós sabemos da reencarnação. Aqueles que merecerem reencarnar na Terra, uma terra transformada e com o expurgo daqueles que definitivamente não aceitaram o convite de Jesus, esta terra modificada será aquela onde
não serão mais os violentos que terão os melhores lugares. Aliás, os melhores lugares serão repartidos entre todos, numa visão muito mais fraterna, que, aliás, é a proposta de Jesus, né? A proposta de uma vivência em clima e prática efetiva de fraternidade. Então, esta renovação do planeta que nós estamos enxergando, porque aquilo que começamos a escutar quando éramos meninos ainda, o Apocalipse, etc., nós estamos vivendo o Apocalipse. Aliás, pelo que os Espíritos têm falado, nós já estamos para lá da metade, né? Já vencemos mais da metade desse processo. Então, aqueles quadros descritos por Jesus e que João nos coloca no seu texto do Apocalipse, muito simbólico, difícil de interpretação, mas aquelas imagens ali colocadas são as imagens daquilo que nós estamos vivendo agora. É o período da turbulência. Nós estamos na reforma da casa. Empurra móvel para lá, quebra piso aqui, derruba a parede, poeira sobe, tira o telhado, mas daqui a pouco a casa vai estar renovada. E quem é que vai habitar esta casa? Aqueles que se tornarem mansos. Aqueles que já assumiram o compromisso de uma convivência fraterna e respeitosa em relação aos seus semelhantes. Mas vai ser o paraíso? Ainda não. Ainda teremos expiações. Ainda teremos algumas provas, mas num nível muito mais brando, porque as necessidades daqueles que puderem retornar serão necessidades, na média, menores. Então veja, a questão da herança da terra, nós só conseguimos compreender através da noção reencarnatória. Porque se nós não pensarmos na reencarnação, como nos diz Kardec, essas palavras seriam um engodo. Ou então um erro de tradução, né? Como não são nem uma coisa nem outra, a nossa visão o Espiritismo vem nos abrir os olhos. Através da reencarnação nós pensamos, se merecermos, se nos tornarmos mansos, nós herdaremos a terra renovada no processo reencarnatório. Vamos para a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que estão sendo espezinhados, aqueles que estão sendo injustiçados, porque eles serão saciados. Então, as restrições que muitas vezes nós sentimos, se passarmos bem por isso e aproveitarmos as lições, isso nos colocará numa outra situação. Mas não basta sofrer, é preciso sofrer bem e aproveitar o sofrimento. E principalmente entendê-lo, né? Para que isto a gente entenda como algo vantajoso na construção do nosso progresso. Porque sofrer por sofrer, nós sabemos, isso não vale a pena, né? Só os masoquistas gostam. Então nós que não somos masoquistas, nós queremos aproveitar tudo isto. Mas é duro sofrer uma injustiça, sem dúvida. Só que é muito pior produzir uma injustiça, porque a produção da injustiça, ela nos compromete diante da lei, gera dívidas. Se eu sofro a injustiça, por pior que seja, se eu passo bem por essa experiência, eu me quito. Eu me lembro sempre de uma passagem familiar, eu era menino ainda, e eu me lembro que meu pai chegou para minha mãe e falou: Dagmar, esse domingo, por favor, vamos fazer um almoço especial, porque nós temos uma coisa muito importante para comemorar. Isso foi falado ao longo da semana. Eu e meu irmão ficamos atentos. O que será que vai acontecer? Aquela curiosidade menino, né? Chegou no domingo, até refrigerante teve no almoço, me lembro disso. No domingo, meu pai anunciou: esta semana eu paguei a última prestação do financiamento da nossa casa. Foi uma alegria, uma comemoração, uma alegria em família. Por quê? Porque nós tínhamos quitado a dívida. Assim tem que ser a nossa posição diante da lei. No momento que eu passo pela dificuldade, seja ela qual for, que tipo de sofrimento for, eu passo e eu me quito. Eu preciso me sentir bem, porque eu estou crescendo. Então eu sou realmente bem-aventurado se eu passar por isso, né? Porque aquele que tem fome, aquele que tem sede, ele será saciado. Ou seja,
passei por essa situação, depois que eu tomo o remédio, eu já estou curado, eu não preciso mais do remédio. Então eu não vou ter que passar outra vez pela fome ou pela sede de justiça. Eu vou apenas conviver num ambiente onde a justiça é algo naturalmente praticado entre todos que estão habitando aquele ambiente. Né? E veja, nós temos diferentes condições no nosso planeta. Tem aqueles que sentem a fome e aqueles que produzem a fome. Que Deus permita que a gente não produza a fome de ninguém. Né? Que a gente não produza injustiça em relação a ninguém. Se eu tiver que passar pela injustiça, que assim seja, que Deus me dê força para eu compreender e ter coragem de enfrentar essa situação e vencê-la. Né? Isto sim, agora, ser injusto, Deus queira que eu não seja. Porque aí eu estarei me comprometendo com a lei e necessitando, gerando novas causas que produzirão outros efeitos. A lei de causa e efeito vai me pegar lá na frente. Então, a lei de causa e efeito é algo fundamental para nós refletirmos sempre. Ah, Deus está me castigando. Nossa, eu devo ter sido muito ruim. Olha só o que está acontecendo comigo. Nossa Senhora, será que eu mereço tudo isso? Se estamos passando, merecemos. Isso nós podemos ter certeza. E, muitas vezes, aquela situação não é expiação, é só prova, é teste de conhecimento. Ou então, o que acontece com alguns espíritos, é sacrifício entregue a outras pessoas. Às vezes eu sofro não porque eu devo alguma coisa, mas porque eu já compreendi que eu preciso fazer aquele sacrifício em favor de alguém. Isso é altamente nobre. Então veja, qual é a nossa posição? Vamos construir a posição que nos ajude mais no aspecto do crescimento espiritual, já que podemos ter várias situações. Por que eu vou me revoltar? Revoltar contra quem? Contra Deus, que é o Pai amoroso, misericordioso, que me dá a oportunidade da vida, me deu a vida e não permite que ninguém a tire, e que me dá todas as condições de evolução, e me chama e me convida ao banquete que está preparado para mim. Manda o Filho unigênito e ele mostra como é, ainda diz, olha, está tudo preparadinho, a festa está pronta, vem. E a gente vira de costas, faz um monte de bobagem e fala, Deus está me castigando. Deus não está castigando coisa nenhuma, Deus não castiga. Né? Deus provê condições para que nós possamos avançar. Nós que somos pais na terra, nós já queremos o melhor para os nossos filhos. Por que Deus ia querer o pior, a aflição, a dor, o sofrimento, a tristeza? Em hipótese alguma. Deus nos quer saudáveis, felizes, equilibrados, avançando, aquilo que todo pai quer para os seus filhos. Né? Quanto mais o Pai Celestial. Então veja, sob o ponto de vista reencarnatório, desigualdades existem e elas são compensadas através das reencarnações. Eu produzo muita injustiça, eu vou ter a chance de passar por injustiças outras vezes, para eu perceber o quanto foi doloroso e para eu refletir na minha condição de espírito, que aquela experiência minha eu não posso repetir mais. Aí eu me revolto, eu quebro tudo, eu vou em cima dos outros. Aí eu não estou aproveitando a minha situação. Mas eu não posso fazer as minhas requisições, buscar melhores situações, sem dúvida, de forma organizada, educada, cristã. Não tem problema nenhum, mas sem revolta, sem querer fazer quebradeira, sem perder as estribeiras. Não, aí não é uma atitude cristã. Né? Não é uma atitude que nos promove, apenas nos desorganiza, nos desequilibra ainda mais. A gente perde a oportunidade que a vida está nos oferecendo. Né? E sob o ponto de vista reencarnatório, estas situações mais difíceis são absolutamente igualitárias e democráticas. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Mas agora eu estou num aperto, nossa, a vida inteira num aperto, puxa vida, meu salário não dá. Né? E outras vezes, eu já posso ter tido muito, posso ter usado mal. Né? Ou outros que a gente acha, está na opulência a vida inteira, agora, mas em outras situações não. Então a vida vai nos colocando e recolocando em diversas situações, diversas condições sociais, raças diferentes, países diferentes, etc., para que nós possamos aprender tudo aquilo que essas situações têm para nos oferecer como aprendizado. Né? Isso é o que nós vemos estudando a doutrina espírita, o que nos conforta profundamente. Os bens da terra estão muito relacionados às escolhas que nós humanos fazemos. Jesus nos advertiu.
Não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon significa as riquezas. Se eu acho que a minha vida é acumular bens, que eu tenho que sempre ter o carro do último tipo, que eu preciso ter a melhor casa da rua, que eu preciso ser o mais afortunado. Meu Deus, esse ano ainda não fui 3 vezes a Paris. Não sei. Se eu coloco isso na minha vida como objetivo, eu vou ficar perdido. Vou ficar perdido, porque esse não é o objetivo da minha vida. Ah, mas se você puder fazer uma viagem a Paris, faça. Maravilhosa, cidade maravilhosa. Vá, se você puder, vá. Ah, mas se eu puder trocar um carrinho melhor, faça. Agora, não fique escravo dessas coisas, não fique achando que isto é o objetivo principal da sua vida, porque vai tudo ficar aqui. O carro vai estragar, tá certo? Um dia, ele vai perder o interesse, porque é o seguinte, você quer aquele, daqui a pouco você tem aquele, você quer um outro, essas coisas não têm fim. Então, vamos olhar para as coisas nos seus devidos lugares. Eu posso possuir as coisas? Posso, não tem problema nenhum, mas eu não posso ser possuído por elas. Jesus nos diz, não se pode servir a 2 senhores. Não dá para servir a mamon e servir a Deus. Né? É inconsistente. Então precisamos tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos. Né? Allan Kardec nos adverte o seguinte, que a Terra, ela é uma escola, então nós estamos em aprendizado, ela é um presídio para muitos. Muitos de nós vamos colocar, por exemplo, os que foram lançados fora da capela e vieram para cá, se sentiram como presidiários aqui, presos num lugar terrível, muito diferente da condição que tinham lá. Né? E também é um hospital, porque aqui nós tratamos das nossas mazelas. Trazemos, às vezes, deficiências graves no nosso perispírito, manchas, problemas, doenças, que no processo reencarnatório isto se reflete no corpo. E a gente vai tratar, vai batalhar, ou vai sofrer a consequência daquilo, às vezes uma vida inteira, quando dizemos uma vida inteira, uma encarnação inteira, né? Exatamente para reequilibrarmos o nosso perispírito e voltarmos melhor ao plano espiritual. Então veja, é hospital? Às vezes é presídio, mas sobretudo é escola. Nós estamos aqui para aprender. Né? A gente vem à encarnação para que a gente possa sair dela melhor do que a gente entrou. E o que é melhor? É sabendo um pouco mais e tendo melhores sentimentos. Isso é o que o Espírito da Verdade nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então nós precisamos melhorar sentimentos e melhorar os nossos conhecimentos. Então temos que fazer no balanço da nossa existência, quando estivermos próximos de desencarnar, ou já desencarnados, estivermos olhando para trás, chegar e falar, puxa, pelo menos tive uma nota maior que 5, tá bom. Tá certo? Se você tirou 10, melhor ainda. Mas os completistas, como fala André Luiz, são raros. Aqueles que fazem tudo aquilo que estava previsto, né, de melhor, são raros. Mas pelo menos que a gente possa sair melhor da encarnação do que entrou. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Veja, o que Jesus está fazendo aqui? Está nos mostrando uma nova lei. Jesus falou, eu vim cumprir a lei, mas ele também veio nos ajudar a entender melhor essa lei. E ele, inclusive, reformulou essa lei no seu aprofundamento, né? Porque ele fala assim, vocês aprenderam que era para amar os amigos e odiar os inimigos. Eu, porém, vos falo, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos trataram mal, que vos produziram problemas, etc. Jesus fala, para quê? Para ficar com carinha de anjo e parecer bonzinho? Não, para viver melhor. Né? Então Jesus está nos colocando uma lei. Aquele que é misericordioso recebe misericórdia. E quem de nós não precisa da misericórdia? Jesus é explícito no próprio sermão. Né? Ele nos fala que é preciso perdoar para ser perdoado. Ele retoma isso exatamente no Pai Nosso. Muito bem lembrado pelo nosso André aqui no início hoje. Eu peço perdão. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Veja, é uma lei. Jesus é explícito um pouquinho depois dele ensinar essa oração, ele fala, porque se vocês não perdoarem aqueles que vos devem, Deus também não vos perdoará. Aí a gente pensa, mas como assim? Eu ainda sou imperfeito, isso aqui, às vezes eu não consigo perdoar, mas Deus que é perfeito não vai me perdoar. Não se trata disso, não vamos tentar transferir para Deus os nossos sentimentos.
O que Jesus está nos falando é de uma lei. A partir do instante em que eu perdoo, eu me torno merecedor do perdão. Então eu estou naturalmente mudando a minha posição espiritual. Eu estou me promovendo, então eu estou ganhando méritos, estou evoluindo. Né? Então eu naturalmente, sendo misericordioso, eu passo a receber a misericórdia. Jesus nos fala da necessidade do perdão e também da reconciliação. Lembra aquele momento que ele fala da oferenda? Alguém vai chegar no seu templo e fazer uma oferenda. Ele fala, se você tem alguma coisa contra alguém, larga a oferenda, vai lá e se reconcilia. Vai lá, conversa com a pessoa e tenta resolver. Pelo menos tenta. Se a pessoa não quiser, bom, pelo menos você tentou. Se você conseguir, ótimo, você terá ganhado o seu irmão. É isso que Jesus fala, traduzindo para as palavras nossas agora do dia a dia. Né? Então veja, Jesus nos lembra inclusive o problema de... Nós somos muito atentos às vezes ao formalismo. Ah, não, mas hoje eu fui no centro. Ah, então já fiz tudo que eu queria. A gente passa na rua, alguém passa na nossa frente, a gente xinga o motorista, que passou um pouco mais rápido, nos deu uma fechada. Peraí, mas eu vim aqui para quê? Para aprender, né? Então, lição aprendida é lição que precisa ser exercitada, como a Léa nos lembrou no início. Né? E lá fora, quem eu sou? Aqui dentro nós somos todos bonzinhos, não é isso? Temos carinhas de anjo, somos tão educados, cumprimentamos as pessoas com um sorriso. E lá fora? Como é que nós agimos lá fora? Né? No nosso dia a dia nós mostramos exatamente a nossa verdadeira face, especialmente quando alguém contraria o interesse nosso, ou quando faz alguma coisa que a gente não queria que fosse feita. Aí a gente começa a mostrar quem a gente verdadeiramente é. Jesus nos ensinou coisas maravilhosas e Pedro capturou isso de uma maneira tão bacana na sua primeira carta, quando ele diz, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Ora o amai-vos do Espírito de Verdade, voltando aí, né? Sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Então, aquele monte de pena, de expiação que eu preciso passar, eu posso reduzir. Como? Amando. Então, das duas, uma, ou a gente ama muito ou sofre muito. O que será que é melhor? Eu acho mais fácil amar, embora ainda não consiga. Né? Todos nós temos as nossas dificuldades, mas eu preciso aprender, porque quanto mais eu amar, menos eu sofrerei. Quanto mais são eu estiver, menos remédio eu terei que tomar. É um raciocínio relativamente simples, embora isso traga complexidades no nosso dia a dia. Né? Bem-aventurados os limpos de coração, ou seja, aqueles que já ou estão no processo de limpar o seu coração, estão fazendo a sua purgação. Purgar é limpar, né? Retirar detritos, retirar impurezas. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Veja a colocação que Jesus nos faz. Aqueles que limparem o coração poderão ver, ter intimidade com o Criador. Um contato de alguém com seu pai, com a sua mãe, é uma coisa maravilhosa, né? Minha mãe já desencarnou há muito tempo, meus contatos com ela são apenas noturnos. Mas meu pai ainda está aí, tem 96 anos, lúcido, amoroso, amigável, fraterno. Quando eu me encontro com ele, aquela alegria, aquele abraço gostoso, né? Com o pai que faz, meu filho, como é que você está e tal, eu já tenho 63 anos, ele às vezes me trata como se eu tivesse 10, eu adoro isso, né? Aquele carinho, aquela coisa, né? É tão bom, você se sente tão bem. Agora imagina a gente conseguir integração com o Pai maior, aquele que nos criou, que nos deu a vida e que providencia a continuidade dessa nossa vida. A questão da limpeza, e nós estávamos falando do formalismo, os fariseus, ao tempo de Jesus reclamou muito da hipocrisia de alguns deles, né? Se preocupavam muito com a parte externa, com o formalismo. Você chegava à casa de alguém, lavar as mãos, mas o lavar as mãos não era só uma condição de higiene, é uma condição de limpeza, como se lavar as mãos exteriormente produzisse alguma modificação na pureza interior. Jesus foi duro.
né? Mostrando que a parte interior é a que era fundamental. Então, essa questão do formalismo, da limpeza, nós precisamos estar atentos. Jesus nos convida a limpar o coração, né? Então, veja, olha o que ele fala e Lucas registrou. Jesus falando com os fariseus. O Senhor, porém, lhe disse: vós, os fariseus, agora limpais o lado de fora do corpo e do prato. O prato super limpinho. É claro que tem que ser por uma questão de higiene, mas Jesus está falando o seguinte: preste atenção no importante, não fica na questão acessória, sob o ponto de vista daquilo que vocês são enquanto espíritos em marcha ascensional. Mas o de dentro está cheio do que provém do saque da maldade. Veja, o formalismo está aí todo apresentado, carinha de santo diante da sociedade, mas as suas ações, que Jesus sabia muito bem quais eram, as suas ações provêm do quê? Do saque, do exercício da maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Ou seja, não foi Deus que tudo fez? O que está dentro de nós, o que está fora de nós, não é Ele? É tudo do Pai? Todavia, dai as interiores como dádiva, e eis que todas as coisas serão puras para vós. Então, ao invés de ficar pensando no formalismo externo, vamos ao fundo dos corações para eliminar as impurezas íntimas. E isto é o que nós precisamos fazer. Nós podemos estar com os pés sujos, as mãos profundamente sujas, e estarmos com o coração limpinho, né? Este é o ponto essencial para nós enquanto detentores, com a necessidade do crescimento, né? Só lembrar, expiar é sinônimo de purgar, é sinônimo de limpar. Então nós estamos num processo contínuo de limpeza, porque nós estamos num mundo de expiação. Então é um mundo que nos propicia condições de nós irmos limpando o nosso coração gradativamente. E essa intimidade com Deus, como nós estávamos lembrando, vai aparecer na expressão o seio de Abraão, né? Então, por exemplo, naquela parábola do mal rico, o mal rico que não fornecia nada para o pobre, que ficava com as migalhas ali em torno da porta da sua casa, o mal rico vai para uma região de tormentos. E Lázaro, o pobre, vai para onde? Para o seio de Abraão, que significa o quê? Um lugar bom no plano espiritual. Também pode significar o encontro com o grande patriarca, a intimidade com o Pai. Então, à medida que nós vamos limpando, e isto, o mendigo, o pobre que ficava ali na porta, pegando as migalhas, inclusive com um cachorro lambendo-lhe as feridas, ele externamente ele estava muito sujo. O cachorro vinha lamber as feridas que ele tinha no corpo, tá certo? Jogado lá, entre aspas, as traças. Esse chega no plano espiritual e vai direto ao seio de Abraão. Então a limpeza é uma limpeza interna, a limpeza é a limpeza do coração. Aliás, Jesus nos fala, onde você coloca o seu coração, aí está o seu tesouro, né? Bem-aventurados os pacificadores. Veja, antes ele falou os mansos, aqueles que aceitaram a paz. Agora Jesus está avançando. Aqueles que produzem a paz. O pacificador é o que produz a paz. Porque eles serão chamados filhos de Deus, ou seja, a ligação, a filiação ao Pai está estabelecida quando nós começamos a pacificar os demais. Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro diz que sim. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Imagina o Pedro, né? 3 vezes: Jesus, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala: então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, estabelece o processo de pacificação dos outros, né? Então Jesus está falando disso aqui para nós. Aqueles que se tornam os produtores da paz são considerados filhos de Deus, ou seja, já estão no processo de maior aproximação em relação a Deus. Nós sabemos que Jesus é o príncipe da paz. Ele disse: a minha paz vos dou, eu entrego a minha paz para vocês.
Só que ele avisou, não como o mundo a dá. Se nós achamos que paz é poupança com alto saldo, salário garantido, balançar na rede, que tem tudo tá bem, e o carro maravilhoso na garagem, isso é paz? Não podemos ter tudo isso e estar num tremendo inferno espiritual, ou seja, completamente desorganizados, sem aproveitarem nada a presente encarnação. A paz que Jesus oferece é outra, é a paz definitiva, é a paz, primeiro, do nosso encontro com aquilo que nós verdadeiramente somos, no autoconhecimento, para nós sairmos da escuridão de dentro de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, já diziam, os templos, já estava grafado nos templos antigos, bem antes de Jesus passar por aqui, né? Possivelmente por inspiração dele mesmo. Então vejam, o conhecimento, agora mais do que este autoconhecimento, evoluir no sentido de, o que é que eu preciso? Eu preciso de Mamon ou preciso de Deus? O que é necessário na minha jornada espiritual? Essa pergunta nós precisamos fazer, né? Então existe uma necessidade de pacificação interior. A situação pode estar difícil, eu posso estar no mundo em transição, que é o que nós estamos, mas nós podemos estar em paz. Se eu faço aquilo que eu deveria, se eu estou procurando me melhorar, se eu faço tudo para não prejudicar o meu semelhante, se eu dou a mão àquele que está ao meu lado na medida das minhas possibilidades, então eu estou em paz. Então eu estou produzindo a pacificação interior. Agora, eu não posso apenas me pacificar, eu tenho que ser o pacificador dos outros. Esta é a situação da nona bem-aventurança. É diferente do manso lá atrás. O manso pacifica a si, ou assume a condição de paz ou de mansidão. Aqui não, ele se transforma em agente da produção da paz, que é muito mais, né? Então vamos pensar a diferença entre os pacificadores e os senhores da guerra. Aqueles que fomentam a guerra, inclusive com objetivos comerciais para vender armas, etc. Não interessa, pega um país lá da África, vamos inventar uma guerra lá, não importa que morram milhões de pessoas, o que eu quero é vender minhas armas, eu quero ter lucro. Veja, isso é um compromisso espiritual de um tamanho, se esses espíritos que estão aí reencarnados soubessem, não fariam isso em hipótese alguma, né? Veja, aqueles que atingiram esta condição começam a ter integração com a vontade do Pai, através da identidade com o próprio Cristo. O Cristo falou, eu e o Pai somos um. No instante em que nós tivermos realmente identificação com Cristo, nós estaremos nos identificando com o Pai, né? Jesus é o caminho, é a porta que fica aberta para nós. Aliás, ele falou, eu sou a porta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, vocês querem chegar lá, vem por mim, vem por esse caminho que eu tracei aqui. Ah, mas como é que eu faço? Olha o Evangelho, veja todas as minhas ações e perceba como é que você tem que agir em cada momento da existência, né? O Evangelho é um roteiro para lá de seguro. O 10º, estamos quase acabando, são 12, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, que deles é o reino de Deus. Veja, aqui é mais do que ter sede de justiça, é aquele que por conta da justiça ainda é perseguido. Eu batalho pela justiça, seja minha, da minha coletividade, do meu país, do mundo como um todo, e sou perseguido por conta disso, mas apesar de tudo eu levo em frente essa minha posição. Deles é o reino de Deus, né? Jesus foi perseguido e advertiu os seus seguidores, olha, vocês serão perseguidos, né? A partir do instante que os espíritos vão crescendo e vão assumindo mais responsabilidades, vamos olhar aí, os grandes benfeitores da humanidade, sobretudo no aspecto religioso, sofreram e muito, sofreram perseguição, alguns foram mortos, queimados em praça pública, como por exemplo Allan Kardec, quando ele foi João Rus. Hoje quem vai à Praga vê lá numa praça uma homenagem a João Rus, é o Kardec que está sendo homenageado ali. Ele, perseguido porque a ideia dele estava mais afinada com as ideias protestantes, ia ter um grande concílio, ele tinha um salvo-conduto, pode ir que ninguém vai colocar a mão em você. Ele saiu do convento dele, colocaram a mão dele e queimaram em praça pública, né?
Então, foi perseguido em nome desta causa, da modificação da compreensão do Evangelho, uma coisa mais prática, menos formalista, né? E vamos lembrar, é melhor ser perseguido que perseguir. É a mesma questão da injustiça. Se eu promovo a injustiça, eu estou criando dívida. Se eu sofro a injustiça e passo bem, eu estou quitando. Mesma coisa com a perseguição. E vamos nos lembrar, existe uma diferença profunda entre justiça divina e justiça humana. Muitas vezes a injustiça humana pela qual nós estamos passando é exatamente a ação corretiva da justiça divina que nós precisamos, né? Cada um dentro das suas necessidades. Não estamos dizendo que qualquer um que esteja nessa condição, então... Não. Há situações, e nós temos visto isso, principalmente nos romances espíritas, que isso pode acontecer. E para terminar, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Veja, Jesus está falando, naquele processo em que nós já tivermos desenvolvido, e está alertando também aqueles que já estavam nessa condição, que eram seus discípulos, né? Que iam então fazer o trabalho enorme da difusão, já tendo Jesus partido, iam manter a chama acesa no planeta. Então ele está dizendo, olha, isso vai acontecer. Vocês vão ser injuriados, perseguidos, vão falar mal de vocês por minha causa. E aí eles não veem mais dificuldade. Vamos pensar, por exemplo, as coisas por que passou Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi apedrejado, cuspido, maltratado, injuriado de todos os lados. Tá certo? Primeiro, ele estava lá entre os hebreus, era o perseguidor dos cristãos, né? De repente ele percebe que não é isso, Jesus dá aquela chacoalhada em Paulo, quando ele está a caminho de Damasco, né? E aí Paulo percebe que está errado. Paulo quase que instantaneamente se torna cristão e começa a assumir o compromisso com Jesus. Quando ele assume este compromisso, quando ele vai em frente nesse compromisso, ele começa a tomar pancada de tudo quanto é lado. Aqueles que achavam que ele era o grande príncipe dos hebreus, o doutor da lei, aquele que poderia seguir em frente com a força de Israel, ele muda de posição. Só que ele havia perseguido cristãos, então os próprios cristãos tinham uma certa prevenção em relação a Paulo. Mas esse não era o nosso perseguidor? Não é esse que vinha aqui com soldados e nos prendia? Como é que agora ele se diz cristão? Até ser aceito e perceberem a grandeza e a força do trabalho de Paulo, não foi uma coisa fácil, né? Aqueles que já leram, por exemplo, Paulo e Estevão sabem disso. Então, aqueles que assumem essas grandes tarefas, esses que assumem essas tarefas, eles passam efetivamente a ser percebidos. Eles passam pela dificuldade, né? Só que eles estão num estado de preparo, de comprometimento, que eles seguem em frente. Se nós olharmos ali dos discípulos, aqueles mais próximos de Jesus e que realmente seguraram a peteca, vamos dizer assim, nós vamos ver que é aflição, é martírio, é dificuldade, é sacrifício. Só que eles eram espíritos comprometidos e que aceitaram esta posição. Então Jesus os está fortalecendo aqui, dando ânimo. Mais uma vez é o bem-aventurado. Avante, coragem, gente, porque essas coisas vão acontecer neste compromisso, que é o compromisso que está sendo assumido, né? Vamos mais uma vez fazer uma tentativa de acerto aqui. Deve ser o meu laptop, viu, gente? Da próxima vez eu não vou vir com o meu, não. Vou usar o meu pendrive no outro aqui. Vamos ver se nós acertamos. Veja, estamos quase no finalzinho dos versículos, só tem mais um ali, que nós vamos fazer a leitura. E aí nós vamos fazer uma análise. Vamos pensar no seguinte, nessas bem-aventuranças, como necessidades que nós temos de crescimento espiritual. Jesus começa com qual? Bem-aventurados os humildes. É preciso humildade para se colocar na posição de quem quer aprender. E quem vai aprendendo vai construindo a sua marcha ascensional. Vai crescendo,
vai melhorando, né? Vai estabelecendo o seu desenvolvimento espiritual e vai também, de acordo com o compromisso e o fortalecimento espiritual, vai assumindo novas tarefas. A partir do instante, quando eu era apenas um soldado raso, tinha poucas funções. No instante que eu viro um capitão, opa, e aí você já vai ter mais funções. Opa, mas se eu chegar a general, se eu chegar a general, eu vou comandar todo um conjunto, um exército, etc. Então, à medida em que a gente vai crescendo em conhecimento, em integração, em comprometimento, novas tarefas nos vão sendo oferecidas, né? Nós vamos assumindo novas tarefas. Então, Paulo, por exemplo, tinha uma tarefa enorme. Jesus dá aquela chacoalhada em Paulo no caminho de Damasco, é como se falasse: puxa, Paulo, nós combinamos no plano espiritual, você não está fazendo porque você me persegue, né? Então, Paulo, com aquela luz enorme, fica enceguecido, e depois, em Damasco, Ananias vai para curá-lo, né? Jesus aparece a Ananias e fala: vai lá, procura aquele que era o perseguidor e cura, faz com que a visão dele volte. E aí ele começa todo o trabalho maravilhoso que ele desenvolveu, que foi o trabalho que nós sabemos muito bem, de levar toda essa mensagem além dos limites de Israel. Levou para gregos, foi para Roma, passou dificuldades enormes, por estar plenamente convicto dessas necessidades. Só recuperar a tela aqui e nós vamos então passar para a parte final, onde eu queria reunir essas coisas na sequência, dentro daquela ideia colocada pelo Simão Pedro, o grande orador espírita. Bom, desculpe aí pela interrupção. Então veja, na sequência Jesus então nos fala: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Então aqueles que já se integraram ao trabalho, estão comprometidos, já estão na condição de realmente participar intensamente nesse processo, como grandes coadjuvantes do Cristo, é para se regozijar. Só que ele está deixando muito claro: terá sacrifícios, né? A experiência não vai ser uma experiência muito simples, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Isso foi feito com João, isso foi feito com vários outros, né? João foi simplesmente degolado, né? Então, nós sabemos de todas essas dificuldades que podem acontecer. Tem várias ocorrências ao longo do cristianismo, e hoje ainda tem perseguição? Tem. Ela é velada, ela é de outro tipo. Por exemplo, às vezes você está num ambiente de pessoas que não tem nada a ver com religião. Você se coloca como espírita, a pessoa fala: você é espírita, você está ligado a essas ideias, etc. Então, às vezes isso acontece dependendo do ambiente que você está, ou a maneira como você confessa as suas convicções religiosas, né? A gente sabe que essas coisas acontecem. Mas então, para nós encerrarmos, vamos dar uma olhadinha no resumo feito pelo Simão Pedro. Simão Pedro separa em 9 partes as bem-aventuranças. Ele coloca tudo como uma gradação do processo. Ele diz o seguinte, achei assim sensacional essa ideia dele, nunca tinha pensado desta forma, mas faz todo sentido. Veja, começa como pobre de espírito, mas é o simples, o humilde que quer aprender. Então ele entra no processo do aprendizado, ele passa pela aflição, passa bem, ele aceita a mansidão, depois ele é injustiçado, não provoca mais injustiça, ele é injustiçado e vai em frente. Depois ele se torna misericordioso e abre as portas para receber também em si a misericórdia. E aí limpa o coração, o que permite inclusive integração com o Pai. E se torna um pacificador, aí ele é identificado como Filho de Deus. Então observem esta grande transformação e o crescimento, a gradação da intensidade do envolvimento no processo. Há um momento em que eu aceito a paz, eu sei que ela é importante, me torno manso, mas aqui não, eu não só aceito, mas eu
produzo a paz. Então é algo a mais, é um estágio posterior àquilo, à posição em que o Espírito se coloca, né, como pacificador, como produtor da paz. E finalmente vem o outro processo daqueles que se integraram realmente no trabalho do Cristo, né? São aqueles que serão perseguidos por causa da justiça, mas vão em frente, não interessa. Está passando dificuldades, são injustiçados, mas ele tem a noção clara do que precisa ser feito. E finalmente são injuriados e perseguidos por causa do Cristo. Esse é o estágio superior de comprometimento nessa tarefa junto ao governador do planeta. São aqueles que são colocados aí na condição de secretários, ministros do Cristo, vamos dizer assim, aqueles que são profundamente integrados, que aceitam grandes ações missionárias no nosso planeta, né? E, então, para nós encerrarmos, vamos lembrar até apenas uma frase dita pelo Gandhi, Mohandas Gandhi, que era hinduísta, não era cristão, né? Mohandas Gandhi disse o seguinte: se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não se perdesse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Ou seja, todas as nossas necessidades, seres humanos nesse planeta, processo nosso de evolução na Terra, todas as nossas necessidades estão colocadas devidamente no Sermão da Montanha, que é aberto exatamente com as bem-aventuranças. Não é à toa que Jesus começou com as bem-aventuranças, muito menos que ele tenha começado nos sugerindo a humildade de coração, para que nós possamos fazer todo esse processo e um dia, lá no futuro, nos integrarmos realmente como trabalhadores comprometidos com Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja. Peço desculpa a vocês aí pelos problemas tecnológicos, né? Vamos corrigir da próxima vez. Que Jesus nos abençoe a todos, sobretudo, abençoe o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que possamos vibrar a paz, a conciliação, a tolerância, a aceitação das diferenças que são inerentes aos seres humanos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Que aula, hein? Márcio, muito obrigada. Belíssima a sua aula. Essa é a parte mais importante do Evangelho. Eu falo que a menina dos olhos de todo o ensinamento de Jesus são as bem-aventuranças, né? A gente pôde refletir muito e guardar, né? Cada item desse daria uma palestra e muito mais, né? Então, nós tivemos aí uma visão de tudo. Vamos, por conta própria, aprimorar, aprofundar, porque realmente é a parte mais importante dos ensinamentos de Jesus. Que Jesus te abençoe, te ilumine, com bastante saúde e disposição para você continuar esses trabalhos belíssimos que você faz. Muito obrigada. Vamos orar? A Deus o nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, em agradecimento pela tarde que tivemos. Amado Mestre Jesus, neste momento unimos os nossos pensamentos e corações para elevá-los a Ti em agradecimento. Sim, Mestre, queremos agradecer a lição benéfica que recebemos nesta tarde, a presença dos Espíritos amigos que procuram nos auxiliar de todas as formas. Somos, sim, Mestre Jesus, profundamente agradecidos pela imensa bondade de Teu coração para com cada um de nós. Recebemos, sim, a solicitude imensa de Teu Espírito em todos os momentos de nossa vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, sempre estamos protegidos, amparados e auxiliados pelos amigos espirituais. Te agradecemos imensamente, Mestre Jesus,
por tudo o que constantemente recebemos de Ti e por mais esta oportunidade que tivemos nesta tarde de um aprendizado tão benéfico. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, perseverança. Abençoa também nossos lares, nossos entes queridos e familiares. Abençoa esta humanidade inteira, tão carente e sofredora ainda. Abençoa até aqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios, possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinastes. Que fluidos benéficos nos envolvam a todos neste instante, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.